onde a corrupção crescia como uma sombra silenciosa, ameaçando engolir tudo. Como seria habitar uma terra onde o paraíso perdido ainda era uma memória viva, contada por aqueles que ouviram a voz de Deus no Éden, onde os Nefilim, filhos dos anjos caídos, eram adorados como deuses e temidos como monstros. Era um mundo ao mesmo tempo belo e aterrorizante, cheio de segredos, mistérios e escolhas que definiriam o destino de toda a criação. Um mundo antes da destruição, um paraíso à beira do abismo. Nos primórdios, Deus caminhava entre os homens. Ele falava com Adão no frescor da tarde, instruindo-o sobre o jardim que deveria cuidar. Essa conexão direta era um lembrete constante de que o Criador estava sempre presente. Mas isso não durou muito. O pecado entrou no mundo, e com ele a distância entre Deus e a humanidade começou a crescer. Caim, o primeiro assassino, foi um dos primeiros a sentir essa separação. Mesmo assim, Deus falou diretamente com ele, perguntando: "Onde está seu irmão Abel?" Caim, em sua arrogância, respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Essa troca marcou um ponto de ruptura. Deus não apenas o repreendeu, mas o amaldiçoou, condenando-o a vagar pela terra. Os descendentes de Caim herdaram sua rebeldia. Eles construíram cidades e erigiram templos, mas esqueceram do Criador. Enquanto isso, a linhagem de Sete, outro filho de Adão, continuou a buscar a Deus. Um de seus descendentes, Enoque, foi tão próximo de Deus que, segundo as Escrituras, não viu a morte porque Deus o tomou para si. Ele era uma exceção em um mundo que se tornava cada vez mais corrupto. Antes que o dilúvio varresse o mundo, a conexão entre o divino e o humano era muito mais direta do que podemos imaginar hoje. Deus, em sua misericórdia, não havia abandonado completamente a humanidade, mesmo diante de tanta corrupção. Ele ainda falava com aqueles que permaneciam fiéis, guiando-os e oferecendo vislumbres de sua vontade. Além disso, os anjos fiéis também desempenhavam um papel crucial, protegendo os justos e atuando como mensageiros. Entre os descendentes de Sete, havia aqueles que buscavam a Deus de todo o coração, como Enoque. Enoque era um homem singular, alguém que vivia tão próximo de Deus que sua vida era uma comunhão constante. Em noites silenciosas, enquanto o resto do mundo dormia, Enoque frequentemente saía para orar. Ele olhava para o céu estrelado e sentia a presença divina ao seu redor, como uma brisa suave que tocava sua alma. Certa vez, em uma de suas orações, Enoque teve uma visão. Ele viu uma imensa tempestade se formando, com nuvens escuras cobrindo toda a terra. No meio da tempestade, um raio de luz desceu do céu, iluminando um homem solitário que construía algo gigantesco. A visão era tão clara que Enoque sabia que Deus estava mostrando algo que aconteceria no futuro. Ele entendeu que o julgamento estava vindo, mas também que Deus estava preparando um caminho de salvação. Enoque profetizou sobre esse julgamento para sua família e para aqueles ao seu redor, mas poucos ouviram. Ele era tratado como um lunático por muitos, mas nunca perdeu a fé. Sua comunhão com Deus era tão profunda que um dia ele simplesmente desapareceu. Também existiam os anjos caídos nessa época antes do dilúvio. Agora, embora os anjos caídos estivessem espalhando corrupção, os anjos fiéis também estavam presentes. Eles eram enviados por Deus para proteger e guiar os justos em momentos de grande perigo. Há histórias esquecidas de pessoas que foram salvas de maneiras miraculosas, que só poderiam ser explicadas pela intervenção desses seres celestiais. Em uma aldeia ao norte, uma jovem chamada Laila era conhecida por sua devoção a Deus. Certo dia, enquanto trabalhava nos campos,
ela percebeu uma figura luminosa à distância. A figura, envolta em uma luz dourada, caminhava em sua direção. Quando chegou perto, ela percebeu que não era um homem comum. Seus olhos brilhavam como fogo e sua voz era como o som de muitas águas. O anjo entregou uma mensagem. Laila, não temas. Deus ouviu suas orações. Você e sua família serão protegidos, mas deve permanecer fiel e não se desviar dos caminhos do Senhor. Em meio ao caos ao redor, essa mensagem trouxe paz e esperança. E, de fato, enquanto muitos em sua aldeia sucumbiram à influência dos Nefilim e dos anjos caídos, Laila e sua família permaneceram intactos, protegidos de maneira inexplicável. Os anjos fiéis não apenas protegiam, eles também lutavam. Há relatos de batalhas invisíveis travadas entre os anjos de Deus e os anjos caídos. Durante noites silenciosas, algumas pessoas diziam ouvir sons de trombetas distantes ou luzes brilhantes no céu, que desapareciam tão rápido quanto apareciam. Esses fenômenos eram sinais de que, mesmo no meio da corrupção, Deus ainda estava no controle. Então vieram os Nefilim. Estes gigantes, frutos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram a personificação da violência e do poder descontrolado. Eles dominavam as cidades com brutalidade, suas sombras cobrindo tudo por onde passavam. Em uma cidade chamada Araquim, as pessoas decidiram se rebelar contra o domínio de um Nefilim chamado Gorat. Ele era um ser imenso, com olhos como carvões em brasa e força suficiente para derrubar uma muralha com as mãos nuas. Os cidadãos, armados com lanças e espadas rudimentares, atacaram em massa. Mas foi uma carnificina. Gorat destruiu tudo em seu caminho, deixando um rastro de corpos e edifícios em ruínas. Essa tragédia foi um lembrete de que, para a humanidade daquela época, a esperança parecia inexistente.